Vou colocar uma apresentação aqui, fazer dar uma meditada no que o Genivaldo trouxe sobre as tentações do Cristo, né? E sobre essa questão da interferência, né? Do mundo espiritual nas nossas vidas, né? Como o texto coloca, a intervenção dos demônios, né? Só um minutinho. A apresentação. Vou colocar aqui. Está entrando no céu, né? Uhum. O livro do céu no céu. 5 segundos. Um minutinho, gente. Capítulo 11. Beleza. Bom, nós estamos estudando o capítulo 11, intervenção dos demônios nas manifestações modernas, né? A Nilza levantou uma questão das tentações do Cristo, o Genivaldo fez um estudo bem detalhado dessa questão, né? Eu quero agora entrar um pouquinho na questão prática, né? Dessa questão da intervenção, né? Do mundo espiritual nas nossas vidas. A gente sempre cita aquela questão 459, né? Que da influência dos espíritos em nossas vidas. Então é interessante a gente dar uma meditada sobre isso. E o grande lado desse livro Céu e Inferno é vamos dizer assim, nos preparar para, no nosso dia a dia, lidarmos melhor, né, lidar melhor com as questões das nossas imperfeições, do esforço que nós vamos fazer, da vontade de corrigi-las. Então, esse livro tem essa função de dar um suporte para as nossas vidas, para que a gente consiga ter sucesso nesse trabalho de corrigir as nossas imperfeições. E Kardec é muito cuidadoso, ele trabalha na primeira parte dos conceitos, né, das falsas ideias, ele traz as leis da justiça divina, e depois ele prepara uma segunda parte, que é uma parte que ele vai relatar a questão do passamento para a vida espiritual, a questão de vários espíritos que foram para lá em condições muito boas, em condições mais ou menos, em condições difíceis, para que a gente faça uma reflexão da importância da gente trazer as leis da justiça divina, as leis divinas, para o nosso dia a dia. Então, é um livro, eu diria assim, é um livro prático, como é um livro dos médiuns, né? E a gente, muitas vezes, não olha sobre esse aspecto. Eu quero trazer um pouquinho esse lado para a gente começar a trabalhar antes de entrarmos no capítulo, na parte 2 desse livro, né? Na segunda parte desse livro. Então, vamos lá. Só lembrando que a diferença entre a primeira e a segunda e as demais edições adulteradas, né? Esse livro da primeira edição tem um capítulo a mais, aqui explica, né? Não vou entrar mais em detalhe, vocês já lembram, né? E a gente coloca, né, o seguinte ponto. Sabe-se agora que essas inteligências, quer dizer, os chamados demônios, são as almas dos que viveram na Terra. Sabe-se também que as diversas categorias de espíritos bons e maus não constituem seres de espécies diferentes, mas que apenas constituem diversos graus de adiantamento. Isso é importante, não tem demônio. Só que tem pessoas que ainda trazem a ignorância muito acentuada em seus corações e por essa ignorância se enveredam por caminhos menos felizes, né? E são espíritos que muitas vezes guardam mágoas, né? Apesar deles mesmos ter causado todo o seu sofrimento, culpam as pessoas, não adquiriram a maturidade para ver que o grande gestor da vida, da nossa vida, somos nós mesmos. Então, toda essa ignorância gera toda essa perturbação que nós vivemos aqui, né? Vou mandar mais um pouquinho. Só recordando um pouquinho a questão das ordens ou graus de perfeição dos espíritos, são um número. Lembrando a questão 9 e 7 do Livro dos Espíritos, né? Onde Kardec pergunta: as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Então, o Espírito da Verdade responde, né? O Espírito Superior responde. São ilimitadas em número, porque entre elas não há linha de demarcação traçada
como barreiras de sorte, que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a três principais. Só recordando o que o Kardec traz no Livro dos Espíritos, né? Nós temos espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros, é uma classe só que Kardec classifica, né? A segunda ordem, os bons espíritos, aí ele divide em 4 divisões, né? Onde ele chama espíritos superiores, que normalmente são aqueles que vão até nós, trazendo conhecimento, nos ajudando. Os espíritos de sabedoria, né? Também, os espíritos prudentes, sabe? Esse, normalmente, os espíritos benevolentes são aqueles que manifestam nas reuniões mediúnicas, nos trazendo orientação, dirigindo essas reuniões, nos ajudando, né? E de terceira ordem, são os espíritos em defeito, que é a maior, né, dos encarnados, está aí entre essas classes. Tem os espíritos perturbadores, né? Tem os espíritos neutros, né? Que não cheira, como o pessoal diz lá em Minas, não cheira nem fede, né? Os espíritos pseudo-sábios, né? Que tem uma fala, que você espreme e não sai nada, né? Os espíritos levianos e os espíritos impuros, que estão ali no início, né? Saídos ali da situação das primeiras encarnações. Então, aqui na Terra, a gente vive encarnados, nós vivemos muito nessas 6 a 10ª classe, podemos dizer assim, né? E se a gente for olhar bem, cada um de nós é um ponto. É muito difícil você se colocar numa classe ou na outra, né? Se a gente for pensar aqui, a gente tem características, algumas imperfeições que não levam para essa ou para aquela outra classe. Dificilmente a gente se enquadra dentro de uma 5ª classe, de uma 4ª classe. É muito difícil a gente encontrar, né? Espíritos assim dessa ordem. A gente sempre tem alguma imperfeição que nos joga, né? A gente acaba trazendo perturbação em casa, a gente perde a paciência, a gente grita, a gente cria aqueles conflitos no trabalho, né? Às vezes a gente leva uma vida assim, eu não quero me envolver com nada, eu quero ficar aqui no meu cantinho, são os espíritos neutros, né? Então a gente tem um pouquinho de cada situação dessa, né? Então daí a importância da gente ir conhecendo-se, né? Da gente se conhecer bem, da gente ir trabalhando nas nossas imperfeições e tudo. E Kardec faz um outro ponto também no Livro dos Espíritos, que ele faz a escala dos mundos, né? Então, tem os mundos celestes que lá moram os espíritos puros, são aqueles que não têm nem corpo mais, vamos dizer assim, fazendo a imagem muito pobre, mas são espíritos que é praticamente energia pura, podemos dizer assim, né? Tem os mundos felizes, que são habitados pelos espíritos superiores, espíritos de sabedoria, né? E o que nós estamos agora nos candidatando, o mundo em regeneração. Então, agora nós estamos entrando numa fase, aquilo que foi degenerado em nós, né? Nós vamos ter a chance agora de nos tornarmos espíritos, principalmente espíritos benevolentes. Então, nós que estamos buscando a doutrina espírita, nos esforçando, trabalhando as nossas imperfeições, fazendo a nossa vontade, né? Nós vamos caminhar em direção, a Terra caminha em direção a essa. Vamos ter ainda espíritos perturbadores, vamos ter ainda espíritos neutros nessa fase, né? Não é só, né, no mundo da regeneração, porque virar o mundo em regeneração vai levar alguns milênios, né? Até a gente chegar no fim do trabalho e nos tornarmos um mundo feliz. E esse trabalho é nosso. Não é Deus que vai vir aqui transformar isso aqui no mundo de regeneração. Somos nós que estamos cansados de fazer as bobagens que nós estamos fazendo, né? E estamos agora nos esforçando para, vamos dizer assim, agarinhar, né? Essa chance de viver no mundo em regeneração e não ter que ir para outros mundos de provas e expiações. Agora, gente, vocês já mudaram de casa? Vocês já fizeram mudança de casa? Ir para uma outra casa? Então, você bagunça a sua casa, embalando que você vai mudar, e a outra casa também não está arrumada. Então, você vive no meio da bagunça, não é assim? Então, o que está acontecendo aqui na Terra agora, como nós estamos para fazer uma mudança, está tudo bagunçado agora. Vocês já observaram? E é mentira daqui, é mentira por lá, é crítica para cá, é polarização ali,
e tudo, quer dizer, porque nós estamos de mudança. E é difícil, a gente fica meio pessimista, que negócio de regeneração, esse negócio está só piorando. Não é. Que a mudança é assim mesmo, vai ter que mexer com os móveis, vai ter que ver aquilo que nós vamos jogar fora, aquilo que nós não vamos levar. Aí dá uma confusão danada, né? A cama que você dorme, você tem que dormir no chão, porque você já levou a cama para outra casa, né? Você tem que improvisar esse processo. Quem já passou por isso, também mudar de uma cidade para outra, é mais complicado ainda, né? Então, é isso que é interessante a gente parar para pensar. Vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta nesse momento? Estou andando um pouquinho rápido, porque são assuntos que normalmente a gente já estudou, né? Mas estou só recordando para entrar no ponto. Então, por que nós estamos falando tudo isso? Nós estamos falando da intervenção dos espíritos em nossas vidas, né? Nós estamos falando um pouquinho da questão 459. Eles influem na nossa vida muito mais que a gente imagina, né? Então, para a gente vamos dizer assim, entender esse processo e como nós podemos nos cuidar para a gente não sofrer essas interferências de maneira negativa, é importante a gente entender esses mecanismos, como essa estrutura, né, se processa. Se não tem pergunta, eu vou andar mais um pouquinho, viu, gente? Agora eu vou entrar numa questão. A gente olha para a gente e só vê o corpo físico, não é isso? Nesse corpo que eu estou com ele aqui, né? A gente não enxerga os demais corpos, a gente não entende como é que eles funcionam, né? Então, estudando um pouquinho isso, é interessante trazer isso, para a gente compreender como esse processo de mediunidade, como os outros espíritos se ligam a nós, traz as perturbações, traz as dificuldades, né? Como que eles influem na nossa vida, como que é esse contato, como é que funciona isso, né? Então, nós precisamos entender um pouquinho também como é a nossa constituição como um todo, tanto física, material, né? Animal, que é o corpo físico, como é também os corpos sutis, né? Então, vamos andar mais um pouquinho. Nós temos um corpo chamado duplo etéreo. Ele é tipo assim, um amálgama que vai ligar o nosso corpo físico ao nosso perispírito, que é um corpo espiritual. Então, é muito importante ter essa noção. Então, nós temos um corpo físico, um corpo etéreo, que faz a ligação com o nosso corpo espiritual. Por que ele faz a ligação? Quando a gente desencarna, o que sobra? Sobra o corpo espiritual, não é isso? O perispírito, não é isso? Então, a gente desencarna, a gente continua tendo um corpo. Só não é um corpo físico, grosseiro, pesado, como nós temos aqui, né? Ele sofre também efeito da gravidade e tudo, mas não é pesado, denso, como é o nosso corpo físico. O mata-borrão, né, que a gente chama assim, o mata-borrão do espírito. Mas, além do corpo espiritual, olha só que interessante, nós temos também o tal do corpo mental. Né? Como é que é isso? Como é que é isso, né? A gente parece uma cebola, né? Imagina uma cebola, imagina os corpos todos juntos e todo um rodeando o outro, como se fosse uma cebola. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. E temos também o espírito. Aí dá um nó na cabeça, né, gente? Olha só que monte de corpo, né? Tem o espírito, o corpo mental, mas tudo ligadinho, tudo assim como uma cebola, são as camadas. Corpo físico, né, pesadão, depois tem o duplo etéreo que faz a ligação, aquela amálgama, né? Ele é tanto espiritual como material. Por exemplo, o ectoplasma, ele tanto circula no mundo espiritual como circula no mundo físico. Então, ele é uma matéria que, vamos dizer assim, é um portal, né, de comunicação com o nosso perispírito, com o nosso corpo mental, com o nosso espírito. Olha que interessante. O espírito, né, é que comanda tudo, mas ele precisa passar por todo esse processo. Olha que engenharia, né? Olha que engenharia, olha que trabalho, né, que Jesus fez para preparar tudo isso para nós, né? Então, vamos andar mais um pouquinho. Olha que interessante. O espírito, se a gente estudar, ele é um princípio inteligente, não é isso? Individualizado. Ali estão nossos vícios, ali estão nossas virtudes. Quer dizer,
que é eterno? O eterno é o Espírito. O que é eterno é o Espírito. Quando nós nos tornarmos espíritos puros, nós não vamos precisar mais de corpo mental, de corpo espiritual, de duplo etéreo, de corpo físico, nós somos espírito puro. Energia pura, né? Eu consigo imaginar assim, nós passamos a ser luz, uma luz brilhante, né? Mas até lá nós vamos precisar todo esse mecanismo, né? E à medida que a gente vai evoluindo, a gente não precisa mais reencarnar, a gente só passa a ter o corpo espiritual. Então a gente não precisa mais do duplo etéreo, a gente não precisa mais do corpo físico. Então aí você já começa a estar naqueles mundos felizes, já é um passo, né? No mundo de regeneração, nós vamos precisar ainda de todo esse aparato, né? Então, à medida que for passando os milênios, a gente vai se refinando e tudo, mas importante isso. Agora, o que é eterno é o espírito. A gente tem que guardar isso. Tá? A gente vai deixar para trás todos esses outros corpos com a nossa evolução, que deve levar aí não sei quantos milênios, né? Mas uma hora a gente vai chegar lá. Então, vamos lá. Corpo mental é muito interessante. Exclusiva função de produção do pensamento. Ele transmite o pensamento. Quando eu decido, por exemplo, levantar uma mão, vou colocar a imagem aqui, que a gente tem o hábito de, às vezes, cair escondidinho atrás dessa coisa, né? Então, quando a gente decide mexer a mão, por exemplo, o espírito desejou que eu mexesse a mão, passa o comando para o corpo mental, esse pensamento é transmitido para o corpo espiritual, para o duplo etéreo, eu mexo a mão. Só que a gente faz isso naturalmente, né? Isso faz parte do automatismo, né? Nós já evoluímos para um ponto que isso é natural, né, esse movimento. Vamos andar mais um pouquinho. Opa! Agora vamos para o corpo espiritual. Estrutura eletromagnética formada de elétrons e fótons com características vibratórias diferenciadas. Onde que o Antônio arrumou esses negócios? Está lá no livro Evolução em Dois Mundos, né? Está lá no livro Mecanismo da Mediunidade, está lá nos livros de André Luiz, viu, gente? Estou trazendo nada da minha cabeça, tudo com base nos livros de André Luiz. E no livro Nosso Lar, nós temos uma notícia de um negócio muito interessante. Quando nós somos imperfeitos, nós temos um corpo causal. Ele que guarda os créditos e débitos nossos. Olha que negócio interessante. E ele fica exatamente no corpo mental. Olha que interessante. Ele fica exatamente, desculpa, no corpo espiritual. Olha que danadinho. O que ele tem? Ele tem as emanações perisperídicas, né? Então, ele que vai dar assim, luz, ou vai dar aquele espírito pesado, cheio de culpa, cheio de imperfeições, escurece, né? Ora, à medida que você vai se purificando, ele vai ficando brilhoso, ficando bonito, né? Iluminado. Por isso que Jesus brilha a sua luz, ou seja, corrige as suas imperfeições, pratique o bem, né? Então, nós vamos trabalhar muito essa questão do corpo causal, viu, gente? Mas só dando uma, vamos dizer assim, fazendo assim a ideia geral, né? No livro Nosso Lar, aprendemos que o corpo causal é um dos constituintes do perispírito, formado da roupa imunda, tecido por nossas mãos na vida exterior. Está lá no capítulo 12 do Nosso Lar. Vocês já estudaram o Nosso Lar? A gente estuda, não presta atenção que tem esse corpo causal. Vocês já leram o Nosso Lar? Não deve ter visto isso aí, não prestado atenção. Não é verdade? Ou alguém já prestou atenção nisso que está lá no livro? Na hora que eu fui pesquisar isso, que está lá no livro Nosso Lar, Deus Santo, né? Então, vamos andar mais um pouquinho. Do livro Saúde e Espiritismo, de um tal de Écio F. Souza, onde que eu descobri isso aí? Através dos livros de Marlene Nobre, que estuda a mediunidade. Então, ela trata desse assunto, tá? No livro que ela estuda sobre o passe, que efetivamente encontrei isso aí. Muito interessante. Verificamos que o corpo causal é o ponto de registro, o banco divino, onde se encontram os nossos débitos e os nossos créditos. Banco, olha só que ela usou esse símbolo, S, usou uma imagem de banco.
Então, eu não tenho crédito e débito lá no banco. O Gerivaldo, que já trabalhou no Banco do Brasil e tudo, lidou com essa situação de débito e crédito. Quando o cara está muito endividado, né, ele vai precisar de um empréstimo, né, que é quando a gente pede ajuda, espiritualidade para reencarnar. Aí eles dão um crédito deles. Nós não temos crédito, mas eles têm, eles vão interferem por nós. Para deixa que a hora ele melhora, vamos investir nele um pouquinho, deixa ele voltar na carne. Né? Então, a gente vê muito relato disso, né, da interferência desses espíritos bondosos que advogam por nós, né, conseguem um empréstimo lá, eles são avalistas, né, são avalistas nossos. Né, e quando a gente não paga direitinho, né, o avalista é que tem que pagar. Né? Então, ele diz assim, que é ainda uma roupa imunda, onde ocorre que o desídia nossa, pois a tarefa reencarnatória se destina a nos purificarmos pelo esforço da lavagem, tarefa que, na maior parte das vezes, não empreendemos. Olha só. Gente, nós estamos reencarnados para nos melhorarmos. E a gente fica, muitas vezes, por orgulho, né? Não querendo olhar para dentro da gente e ver as imperfeições da gente. Aí não lava a roupa suja, volta com ela para casa, né? Leva para a mamãe lavar, né? Só que lá não tem mamãe para lavar a roupa suja, né? A gente mesmo vai ter que lavar. Né? Olha que interessante. As explicações são do espírito Lisias, visitador do serviço de saúde. Imagina que cada um de nós, renascendo no planeta, é portador de um fardo sujo, de uma roupa suja, para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa é o corpo causal, tecido por nossas mãos das experiências anteriores. Aí ele cita, né, a questão desse estudo feito também pelos hindus, né? Eu não sei falar esse nome, né? Chama de Karanokosha, Karanokosha. corpo causal, ou Amandamai Kosha, corpo de bem-aventurança, ou seja, quando não é crédito, quando é débito é corpo causal, quando é as coisas boas é a bem-aventurança. O corpo de luz, naturalmente, porque se reporta ele quando devidamente depurado. Quando a gente depura esse corpo, ele desaparece e passa a ser só luz, só tem coisa boa. Então, maravilha, né? Está no nosso lado. Está lá no capítulo 12. Vocês leem lá o capítulo 12, chama-se O Umbral, capítulo 12, viu? Nós vamos falar um pouquinho do umbral também. O corpo causal está diretamente ligado à conta do destino, quer dizer, ao karma, ao produto de nossas vidas anteriores, e que geralmente precisa ser refeito, por apresentar imperfeições. Os desequilíbrios circulam nesse envoltório e são responsáveis pelo aparecimento de doenças segundo a lei de ação e reação. Está no livro, né? O Passe como Cura Magnética, de nossa querida Marlene Nobre. Tá? Eu uso a edição do Kindle, né? A edição, vamos dizer, vou fugir a palavra, virtual, né? A edição digital desse livro. Mas olha que interessante. Esse livro, inclusive, assim, sobre o passe, esse livro é muito, muito interessante. O passe como cura magnética. É um trabalho maravilhoso de uma maneira nova. E ela entra nessa questão do corpo causal, que nós precisamos cuidar disso, né? Roupa suja tem que lavar, tem? Vocês ficam usando uma roupa uma semana inteira? Nós temos uma roupa de milênios para ser lavada, né? Então, você imagina, né? Pessoal, alguma pergunta? Até aqui? Tranquilo? Está complicado? Entender essa cebola? Nós somos uma cebola. Né? Muito interessante. Aí tem o duplo etérito, né? Parte mais densa do perispírito. Contém os centros de forças mais densos, absorve os fluidos do perispírito e transforma em fluido vital. Ele que liga, né? Então, a gente precisa da nossa forma, que é o perispírito, para a gente formar nosso corpo físico. E isso é feito através do duplo etérito. Toda a comunicação é feita através dele. Então, como energia, o que ele tem? Ele tem o ectoplasma, o fluido magnético, o fluido vital ou forças radiantes. No passe,
a gente normalmente atua muito, né, nesse campo do pretérito, né? E junto ao corpo espiritual, né? Então, agora eu falo uma pergunta para você. Adianta no passo, se a gente não trabalhar o corpo causal, se a gente não trabalhar nossas imperfeições, então a maioria do pessoal vai lá no passo, toma o passo e não ouve a preleção, não ouve sobre o evangelho, não estuda, fica só querendo resolver o problema físico. Vai resolver, gente? A espiritualidade, que é muito misericordiosa, ela dá uma mãozinha para a gente, dá uma ajuda, mas se a gente não fizer a parte que é mais importante, que é corrigir as imperfeições que estão no corpo causal, né, a gente não melhora, vamos adoecer mesmo, né? Vamos sempre estar com problema, sempre com dificuldade. E o corpo físico, né, é o mata-borrão do espírito, associado aos centros de força do perispírito. Então, assim, nós já estudamos os centros de força coronário, laríngeo, né, cardíaco, aí foge os nomes, né, o básico e tal, etc, etc. Não vá todos os nomes. Mas é importante quando a gente está cuidando desse centro de força, né? Na meditação, a gente trabalha muito, né, principalmente com o que está ligado à pineal, para a gente poder entrar em contato coronário, entrar em contato com as forças maiores, entrar em contato com a espiritualidade maior, buscar inspiração, buscar o como a gente vai corrigindo, como lidar com as situações difíceis da vida, né? Então é muito importante a gente tirar um tempinho por dia, nem que seja 5 minutinhos, para a gente ter esse contato com a nossa realidade espiritual. Porque nós somos espíritos eternos, então a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Não é só cuidar do físico, fazer ginástica, se alimentar e tal, e tem que emagrecer, o alimento esse é bom, é ruim, mas e o alimento da alma? Como é que está a nossa alimentação do nosso corpo, dos nossos corpos espirituais? E a alimentação feita através do pensamento. Como é que estão nossos pensamentos? Tão pessimistas, tão alegres, tão otimistas? Nós pensamos só coisa boa? Como é que está a nossa cachola, né? Como é que está a nossa mente? Como é que está a nossa fortaleza de pensamento, né, gente? E a energia está no sangue, na corrente sanguínea, né? Então, todo esse elemento, todo o ectoplasma, toda essa energia que nós recebemos, ela circula pelo nosso corpo através do sangue, através da corrente sanguínea. Então, a gente absorve coisa negativa, vai para o sangue, vai atrapalhando as nossas células. Quando a gente faz oração, que a gente procura se melhorar, a espiritualidade percebe esse esforço, tudo vai se tornando mais formoso nas nossas vidas, né? Então, vou mandar mais um pouquinho. Aí, gente, aí nós vamos falar um pouquinho agora do nosso cartão de visita, que chama Aura. Então, todo mundo tem uma atmosfera irradiada pelo corpo sob a forma de emanação energética. Os nossos seres normais, comuns, é de centímetros, pouquinho. O Chico era mais de 50 metros. O nosso não chega nem a 2 centímetros, né? Esse envolvimento. Então, quando você chegava assim, ia chegando perto da casa do Chico, você já sentia o amor que vinha dele, né? Pessoas que conviveram com ele relatam isso, né? Já sentia aquele perfume da presença do Chico Xavier. Imagina a aura de Jesus, né, gente? Dá para imaginar, né? Abrange a terra toda. Um dia a gente chega lá, né, daqui a alguns tempos, muito tempo. Olha só que interessante, ele é formado pela qualidade do pensamento, informações psíquicas. Plataforma onipresente em todas as comunicações com os espíritos. Cartão de visita no mundo espiritual. Isso é um resumão. Nós vamos entrar mais um pouquinho a fundo nisso. É aí que os demônios nos atacam. Está vendo? Ele via assim a nossa atmosfera e fala, esse é dos nossos. Eita, achei um companheiro, né? Ele gosta disso, gosta de ficar pensando nessas bobagens, gosta de polêmica, até comigo mesmo. Vou ficar lá pertinho dele, encontrei um companheiro. E é assim que a gente vai se ligando aos nossos, sofrendo as influências tão faladas na questão 459 do Livro dos Espíritos. Então, nós temos que cuidar da nossa aura, tem? Você está vendo aí, eu botei os corpinhos tudo lá dentro, corpo físico, corpo etéreo.
corpo causal, né? O espírito, tudo isso junto, a cebola, né? Imagina cada corpo uma camada da cebola e a gente vai formando. E tem outros corpos, gente. Aqui são os principais que nós estamos citando. Segundo algumas tradições espiritualistas, que estudam isso com mais profundidade do que o espiritismo, nós temos outros corpos também, né? O pessoal que estuda Ramatizes, né? O único livro que eu vi citar isso é só a História de uma Rainha, agora me fugiu o nome do espírito que escreve, agora me fugiu, Cláudio, você lembra? Ai, fugiu Tem A também. Vingança do Judeu, tem o Cavaleiro de Ferro. Você lembra, Genivaldo? Gabriel Delano? Não é Gabriel, não. Peraí. O único livro que cita essa questão dos corpos espirituais são os livros da... Me fugiu o nome agora. Como é que é? Do autor? Ele tem vários livros, Cavaleiro de Ferro, Vingança de um Judeu, a História de uma Rainha. E nesse livro, História de uma Rainha, que ele conta... Está quase vindo, está quase chegando na mente. Rochester. Isso, Rochester. Obrigado, Janine. Isso É isso mesmo, mesmo. Rochester. Ele é o único livro que comenta alguma coisa sobre isso, que ele faz todo um trabalho, né, para poder dominar, né, uma moça, né, e uma questão muito complicada, né? E ele cita essa questão dos corpos espirituais. Está bem escondidinho lá, mas cita. É o único livro que eu lembro que trata disso. E agora, né, as obras, né, de maneira nova, as obras de André Luiz, vêm trazendo isso para a gente poder estudar e compreender, né? Estou trabalhando aqui com vocês, gente, a questão do lado prático mesmo, né? Dessa questão das influências, né? Da interferência dos demônios em nossas vidas, dos espíritos em nossas vidas, né? Com essa explicação, os espíritos chamaram a atenção de Kardec para a aura, espécie de atmosfera que se irradia do corpo, formada por pensamentos e produções espirituais. Está em Obras Póstumas, no capítulo 2, né, o item 11. Vocês vão encontrar isso aí nas Obras Póstumas. Mas está lá. Se a gente não fosse os livros de Kardec, né, a gente acaba não vendo, mas ele já estava começando a pensar nisso, né? O perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo, como numa caixa. É o que está lá em Obras Póstumas, viu, gente? Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, radia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força da vontade pode dilatar mais ou menos. Então, quando a gente está num trabalho mediúnico, a gente faz uma expansão da nossa aura, né, dessa energia, para que outro espírito possa também se aproximar e se comunicar com a gente. Ele se comunica através desses corpos. Eu não sei como é que é isso, qual é o mecanismo, não encontrei explicações assim detalhadas. Mas sei que é assim, né? Mas como que se faz esse mecanismo, como é que é feita essa comunhão? A gente hoje conhece sobre ondas eletromagnéticas, a sintonia da televisão, a sintonia do rádio. Então, nós somos cercados por ondas eletromagnéticas. O pensamento é uma onda mento-eletromagnética, mas só com um teor diferente das ondas eletromagnéticas materializadas que nós vivemos aqui no mundo que nós estamos. Então, no mundo espiritual, o pensamento é como as ondas de televisão. Nosso pensamento está irradiando. Se o outro espírito entra em sintonia com o nosso pensamento, sintonizou, está vendo o nosso canal, está vendo a gente, está vendo o nosso país. E se ele gostou, ele vem ficar com a gente. É simples assim, né? E complexo assim também, né, gente? Então, vem a importância da gente cultivar a fortaleza de pensamento, a gente cuidar da nossa cachola. Alguém já tentou parar de pensar? Alguém aqui já tentou? Se conseguir 10 segundos, é campeão, né? Que a cachola não para, né? O corpo mental não para. Está o tempo todo gerando pensamento. Não é assim, gente? Quando a gente para meditar, é um desafio a gente lidar com isso. Então, a gente vai aprendendo a olhar para os pensamentos como se fosse uma nuvem, que deixa ele passar, a gente não fica prestando atenção. Mas é um exercício danado. Quando vem um pensamento ruim, a gente se desliga, joga fora. Mas é um exercício, porque a gente está sempre em sintonia. Nós vivemos num mundo
de guerra, de roubo, de assassinato, de um monte de coisa, está rondando. Se a gente não tomar cuidado, sintoniza e fica enroscado. Começa a comentar sobre política, sobre crime, esses negócios, para você ver como é que você fica. Fica um bagação, né? Desculpa a palavra. É facinho virar um bagaço. É só assistir um jornal aí por 10 minutos, pronto. Ficou com raiva, entrou em sintonia, está com a vida feita. Mas vamos lá. Daí se segue que pessoas há que, sem estar em contato corporal, podem achar-se em contato pelos seus perispíritos e perguntar a seu mau grado impressões e, algumas vezes, pensamentos por meio da intuição. Olha que interessante. Agora, se a gente está bem sintonizado, tá? Busca, né, pensar coisas boas e tal, com quem que a gente vai encontrar, né, gente? Bons espíritos, né? Daí a importância, né, do pensamento. Nós fizemos um estudo durante alguns anos, né, do livro Pensamento e Vida. Foi um trabalho que nós fizemos, né, na terça-feira, às 19 horas. Esse livro é de uma importância enorme. E é um livro que você não consegue apreender ele totalmente. Você tem que ler, reler, ler, reler. Nós fizemos esse trabalho por uns 2, 3 anos. E mesmo assim, podemos voltar nele que nós vamos encontrar novidade. Lá tem um negócio muito interessante, que diz assim: a mente cria ilusões que salteiam a nossa inteligência. Está no primeiro capítulo dele. O que isso quer dizer? A nossa mente está sempre criando coisas para que gerar medo, gerar preocupações. Né? Você está bem, dá uma para outra e fala assim: estou preocupado, será que eu vou ter dinheiro no mês que vem? Será que meu filho está bem cuidado, está morando em outra cidade, está numa escola fora? Aí vem aquele monte de coisa, você começa a ficar nervoso, preocupado, criando um monte de ilusão na cabeça. Não aconteceu nada. Deixa para você agir quando tiver um problema para resolver. Não fica criando problema, porque já tem muitos já reais. Para que criar problemas imaginados? E a gente vai ver que 99% dos nossos problemas que a gente vive vêm dessas ilusões. E muitas das coisas que a gente imaginava que ia acontecer, não aconteceu. Né? Porque a gente vive cercado dessas ilusões da nossa mente. E nós precisamos, através da vontade, ir trabalhando isso. Daí a importância da gente tirar aí uns minutinhos por dia, para fazer um balanço da nossa vida, ver como é que foi o dia, como que nós estamos indo. Não deixar esse negócio para fazer uma vez por ano, né? E se faz, né? Procurar fazer isso diariamente, vai ajudar muito a gente desenvolver o controle da vontade, o controle de nossos pensamentos, né? Para que a gente crie sintonias boas. Né? É isso que está sendo chamado a atenção. E não adianta esconder, gente, para os espíritos eles veem exatamente o que nós somos. Lá não tem enrolação, não adianta mentir. Né? Aqui o pessoal tem as fake news, né? Mente à vontade, faz as atrapalhadas, fala que não fez, e é tanta mentira que a gente fica até na dúvida, né? A gente fica assim, será? Eu estou vendo o cara roubando, fazendo os trem, e ele fala que será que eu estou ficando doido? Né? Então, tem uma hora que ele fala assim, será que eu estou ficando maluco? Né? E é tanta mentira que você fala assim, pô, Deus, não sei o que está acontecendo. Né? Mas nós precisamos desenvolver assim, a clareza do que está se passando com a gente. Né? E só através da meditação, dessa análise, que cada um tem que fazer, ninguém pode fazer por nós, né? Somos nós mesmos. Né? André Luiz também tem importantes lições sobre o tema. Mecanismo da mediunidade, capítulo 4. Nós estamos no nosso grupo da quarta-feira estudando esse livro, né? Já estamos já no capítulo mais adiantado. E é um livrinho danado e difícil, né? Para a gente entender. Mas traz informações preciosíssimas, né? Assim é que o ar vital, ou áurea de cada criatura, permanece tecido de correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhes são próprios ou habituais, dentro de normas que correspondem à lei dos quantas de energia. Olha que loucura. Né? E aos princípios da mecânica ondulatória, que lhes imprime frequência e cor peculiar. Bom, resumindo, nós temos uma estação de televisão na nossa cabeça, e de recepção. A gente emite e recebe.
Então, a gente é tanto um canal, né, de TV, como a gente é também uma TV. Olha que interessante. A gente faz os nossos programas, o nosso pensamento, a gente pensa as nossas coisas, né? Agora, se o nosso programa é só de coisa boa, que chique, hein? A gente sempre vai estar em sintonia, recebendo na nossa televisão também imagens boas, porque não tem sintonia com a coisa negativa, né? Então, e esse aqui é o exercício nosso. Então, o André Luiz está explicando aqui o mecanismo, né? Fazendo fazendo a correspondência, né, com o que nós já conhecemos das ondas eletromagnéticas. Gente, magnetismo é uma das matérias mais difíceis da área da física. Não é fácil de entender, mas dá para ter uma ideia, através do rádio, da televisão, que é isso, né? Para ter uma ideia. Então, isso é uma ideia muito fraquinha, para ser muito sincero, pelo que os espíritos falam. Mas é o que dá para nós, né? O que dá para a gente saborear agora é isso, né? Então, cuidado, você também é uma inspeção emissora e receptora. Você é, ao mesmo tempo, uma onda, vamos dizer assim, uma estação de transmissão e, ao mesmo tempo, uma televisão que pega a sintonia que você estiver com ela, né? Olha que legal. Essas forças em constante movimento sincrônicos, ou estado de agitação pelos impulsos da vontade, estabelece para cada pessoa uma onda mental própria. Então, quando a gente vai pegar aquela classificação dos espíritos ali, cada um de nós é uma classificação. Não tem dois iguais, gente. Tem similares, mas iguais não tem, né? Então, olha, o impulso da vontade, como que a gente pode mudar nosso padrão vibratório? Se nós não tiver vontade de fazer isso, de trabalhar nesse campo, não vai acontecer nada. Porque a vontade vem antes do esforço, é ou não é, gente? Se não tiver vontade, não tem esforço. Quantos de nós fazemos a meditação diária antes, fazem o levantamento do dia? Quantos de nós fazemos isso? Vou olhar para a humanidade e pergunta, meio que 1% da humanidade faz isso? Se todo mundo fizesse isso, a gente acabava essa confusão toda que nós estamos vendo. Se todo mundo tivesse noção das consequências das nossas ações também, mudava tudo, né? Alguma pergunta, pessoal? Tranquilo? Então nós vamos andando, hein? O umbral, que é o capítulo 12 lá do nosso lar, né? Por que falar do umbral, gente? A maioria de nós vai para lá, já está nele, né? Ninguém vai desencarnar aqui, vai para... E o nosso lar está no umbral, não se iludam, tá? As pessoas que vivem lá vão ter que reencarnar. André Luiz já está com problema de reencarnação, segundo notícia que nós temos lá dos amigos espirituais. O Emmanuel já está aqui, encarnado, em missão. André Luiz provavelmente veio em missão também. Humberto de Campos já está entre nós, em missão também. Olha que chique, né? Quantos espíritos bons estão vindo. Mas eles passaram pelo umbral, tiveram que reencarnar, né? Estão reencarnando novamente. Olha que legal. Então, precisamos conhecer o que é isso, né? Porque é de lá que vem a intervenção dos espíritos que estão lá, que estão assim, vizinhos, sabe? O Carlos Bacelli brinca muito assim, fala assim, é um umbral, gente, é igual assim a casa do vizinho, né? A gente vai lá nascer, ó, vizinho, você pode me emprestar um pouquinho de açúcar aí, um pouquinho de sal? Então, a comunicação, o Bacelli cria essa imagem, né? Ô, vizinho, sua galinha pulou aqui no meu quintal, você quer ela de volta? Né? Então, aquela convivência dos bons vizinhos, né? Tem a má convivência, aquele vizinho que joga lixo na casa da gente, que põe o som alto de madrugada. Esses são aqueles, são os demônios, né? Interferem um pouco na nossa vida e tal, nós queremos acabar com eles, mas não tem jeito, é melhor orar, né? Então é muito interessante a gente ter conhecimento disso. Está lá no capítulo 12, gente. Quem quiser aprofundar nesse campo aí, está lá no nosso lar, olha só, coisa legal, né? Vai pegando um pedacinho do texto, né? Tirando um pedacinho do contexto, trazendo esse texto aqui, vamos pensar. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. A religião não no sentido formal, mas como é o espiritismo, né? A religião que nos leva ao contato com Deus, com as suas leis. Isso é o espiritismo. Não tem ritual, não tem nada, mas tem o pedido, né?
a motivação do nosso esforço para a gente corrigir as nossas imperfeições. É muito interessante isso, né? Então, é interessante pensar nisso. Mas preparação religiosa, como nos ensina a doutrina espírita. Não é que a doutrina espírita é a única religião que leva a isso. Olha, se você pegar os franciscanos, eles já têm esse hábito da meditação já há muito tempo. Socorre na Igreja Católica já há muito tempo. Muitos lá saem de lá muito bem, né? Dentro da religião evangélica, dentro do hinduísmo, dentro do budismo. Depende da gente, né? O esforço nosso. Todas elas trazem a motivação para que a gente corrija as nossas imperfeições. O problema é que a gente não faz, né? Deixa a roupa suja, né? Volta com ela para a mãe lavar, né? E a mãe não, lá não tem mamãe para lavar a roupinha da gente, né? Nós mesmos vamos ter que cuidar disso. Mas vamos lá. O que seria um grau? Né? Aí vem a pergunta, né? Nessa conversa de Lisias com o André Luiz, né? O que seria um grau? Conhecia apenas a ideia do inferno, André Luiz falando, né? Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório através dos sermões ouvidos nas cerimônias católicas romanas que assistiram, obedecendo a preceitos protocolares. Desse umbral, porém, nunca tiveram notícia. Então, a maioria das pessoas não sabe que existe esse mundo espiritual do lado, ali, o vizinho, né? Ah, vizinho! Não sabe. Nós, espíritos, já estamos conhecendo, nós precisamos estudar, né? Não adianta ler o nosso lar. O nosso lar é um livro para ser estudado, né? Olha quanta coisa interessante nós estamos tirando ali. Aí o Lisias tira um. A Lisias, né? Ficou, a minha apresentação ficou meio atrapalhada. Ao primeiro encontro com o generoso visitador, minhas perguntas não se fizeram esperar. Lisias ouviu-me, anteciou-se e replicou. Ora, pô, você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região? Então, Elias faz uma brincadeirinha com, né, tira um sarrinho, né, do André. André Luiz, poxa, você ficou lá tanto tempo e não sabe o que é? Né? Recordei os sofrimentos passados, experimentei arrepios de horror. Quem lê o nosso lá vê o sufoco que André Luiz passou, né, gente? André Luiz, hein? Imagina nós outros acá. Né? Vamos melhorar, hein? Podemos chegar lá bem, hein? Depende só de nós, hein? Está lá as leis da justiça divina para a gente ver se a gente está aplicando, né? O umbral continua indissoluto. Começa na crosta terrestre, tá aqui com a gente, ó. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as partes dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Olha só. Aqueles que ficam neutros, vou mexer com isso, não, negócio de religião é bobagem, esse negócio de reforma íntima, dá muito trabalho, né? Então, a gente às vezes cai na inércia, né? A roupa vai continuar suja. Se a gente não lavar, não tirar as imperfeições da roupa nossa, do nosso espírito, né? Se a gente não for diminuindo nosso corpo causal, dando brilho para ele, nós estamos lascados, né? Aí depois vai reclamar, né? Vai haver ranger de dentes, né? Mas a oportunidade está dada para todos nós, né? Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviço do Pai. Entretanto, ao recapitular a experiência no planeta, é muito difícil fazê-lo, para só procurar o que lhe satisfaça o egoísmo, ao egoísmo. Assim que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Nem ódio é justiça, nem paixão é amor. Aí faz esse comentário. Então, a gente querer que o outro se trumbica todo, porque é um adversário e tal, isso não é justiça, não. Isso é ruim, é negativo, né? E você só pensa nos amigos, na família, não vê o outro, né, que está passando por necessidade. Isso não é amor, não. Isso é paixão. Né? Ele está chamando um ponto aqui muito interessante para a gente ficar atento, né? Tudo que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Olha que interessante, né? Cuidado com os excessos, mas coisa simples, né, que nós estudamos lá na terça-feira, das coisas que estão lá no armário que não serve para a gente, que poderia servir para outra pessoa. Sem excesso.
prejudica a economia da vida. O que sobra na nossa casa falta para alguém, pode ter certeza disso. Então leva, doa. Né? Se não sabe para quem, leva lá no nosso cantinho. Lá eles acham um caminho para quê? Tem umas senhoras lá muito cuidadosas nesse campo. Né? Pois bem, todas as multidões desequilibradas permanecem nas regiões nevoentas, que se seguem os fluidos carnais. Regiões nevoentas. Se você ver a descrição de André Luiz lá do Umbral, o negócio é meio esquisito. Né? E está cheio de desequilibrado. É só ler Obreiros da Vida Eterna, Mensageiros, né? Os missionários, tem muita historinha. Né? Estamos estudando agora no Mundo Maior, também tem bastante história, né? Dessas questões lá dos desequilibrados, né? Que são todos nós. Né? E dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Salvador. Então, gente, quando vem os perrengues, as dificuldades em família, bota amor, se esforça, ajuda, não reclama, que é o melhor que a gente faz. É por pouco tempo, mas abre porta para que a gente vá caminhando em direção ao Senhor. Seguir as camadas de Jesus, gente, é a gente cuidar realmente dos perrengues da vida com muito carinho, com muito amor, e, ó, em nome de Deus, sempre, né? É natural, portanto, que o homem esquivo à obrigação justa tenha essa bênção invariada. Olha, é isso aí. Estou falando para mim mesmo, né, gente? Porque eu sou o primeiro a ouvir, né? Tem, chama e olha, gente, não é porque nós já estamos assim, com certa idade que não dá para consertar o rumo, não. Dá sim. Sempre é tempo. Todo dia é um presente. Né? Se chama de presente. Todo dia é um presente de Deus. Gratidão pela noite, gratidão por estar ali acordando, pela família que nós temos, pelas dificuldades que nós temos, gratidão por tudo, né? Estamos aqui para aprender a brilhar, né, gente? Notando dificuldade para aprender todo o conteúdo do ensinamento, com vista à minha quase total ignorância dos princípios espirituais, Licias procurou tornar a lição mais clara. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fardo sujo, nós já falamos isso lá atrás, né? Para lavar um tanque da vida humana. Estou repetindo o que está lá no texto nosso, olha que legal. Então, tudo isso saiu do nosso lar. Primeiro livro que André Luiz trouxe para a gente, olha que legal, né? Coisa rica. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fardo para lavar um tanque da vida. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Quem sujou a roupa somos nós, quem tem que limpar somos nós, não é a mamãe, não. Somos nós, né? Compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial. E, ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamos-nos ainda mais, contraindo novos laços, encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Escravidão das nossas imperfeições, né, gente? Então, Deus não castiga. Deus dá a oportunidade da gente lavar nossa roupa e eliminar as nossas imperfeições. Nós estamos vivendo aqui para isso, gente. Nós estamos encarnados para isso. Né? Não, eu tenho que ser feliz, eu tenho que... vai ser assim, mas antes de lavar a roupa, gente, a roupa fedorenta que nós estamos com ela, não dá ainda. Então, vamos trabalhar nisso, né? É isso que esse livro, O Céu e o Inferno, está trazendo as ferramentas, o sabão, né? O sabão, o detergente, para que a gente faça essa limpeza, dando a gente os mecanismos, trazendo para a gente, vamos dizer assim, os alertas, né? Vamos chamar assim. Ora, se voltarmos ao mundo, procurávamos um meio de fugir à sujidade, pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? Não tem jeito, né? O umbral funciona, portanto, como região destinada ao esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial. Purgar é tirar a sujeira. Purgar é isso. Tirar fora. Onde se queimam as prestações,
em prestações, hein? O material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Então, a gente não valoriza a encarnação, não valoriza as dificuldades que tem, não valoriza as oportunidades de melhorar. Aí, né? E cuidado, gente, com as ilusões na mente, que elas arrombam a nossa inteligência, Procura na doutrina espírita pegar as ferramentas para fazer uma análise correta do que está se passando em nossa volta, né? É fácil? Não é, não, gente, mas é trabalhoso? Sim, é trabalhoso, né? Então, a gente precisa ter essa visão. É um trabalho que é pedido para a gente. E ninguém tem uma cruz maior do que aguenta. Jesus é muito sábio. Por isso, essa palavra ali, prestações. Então, não é cobrada a dívida de uma vez, não. Ela está muito dividida pela misericórdia de Deus. Olha que negócio rico, né? Muito bem. Estamos chegando aqui a 2 minutos do encerramento. Então, vai ficar um pedacinho para a gente falar, né? Então, só isso. Umbral é uma região de profundo interesse para quem esteja na Terra. A gente volta nesse ponto aqui e termina na próxima aula. E a gente entra no próximo capítulo do Céu e Inferno. Espero ter ajudado e não assustado, né? Mas todos nós estamos aqui, então a gente tem que falar as coisas com clareza, né? E com alegria. Mas é isso aí, gente. Nós somos aqui encarnados para nos melhorarmos. Então, assim, ao longo do estudo do livro do Céu e Inferno, eu pretendo, quando a gente for estudar os casos dos espíritos menos felizes, a gente estudar qual foi a lei de justiça divina que esse espírito não observou. Para a gente pensar, né? A gente lê a historinha lá, quando a gente lê as histórias de Obreiros da Vida Eterna, a história de André Luiz, onde foi que ele errou, né? Que imperfeição tomou conta da vida material dele, quando ele estava encarnado, que levou ele à falha. É interessante a gente analisar isso para a gente não cometer o mesmo erro. Então, a gente aprende com os erros dos outros quando a gente traz isso para a vida da gente. Então, o objetivo, isso é um livro prático. O Céu e o Inferno é um livro prático, né? É um livro para pôr em prática. Então, é isso que eu queria. O Evangelho também é, né? Tudo dentro da doutrina é para a gente botar em prática no nosso dia a dia. Pergunta. Alguém quer fazer a oração de encerramento para nós? Eu já falei muito, todo mundo caladinho aqui. Quem pode fazer a oração aqui para nós? Ninguém? Ninguém animado aí, não? Posso fazer, Estão Antônio? pensando? Ô, Fábio, obrigado. Opa! Vamos lá, então? Agradecendo a Deus, nosso Pai, mais uma vez, por essa oportunidade de aprendizado e mexendo sempre com as nossas consciências, a cada parágrafo que aprendemos, e que possamos dar continuidade nesse aprendizado e, sobretudo, colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, que só aprender não basta. Agradecemos então, Pai, por essa oportunidade e para demonstrar esse nosso agradecimento, oferecemos essa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, meu Pai, a vossa vontade em toda a terra e nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos também hoje. Perdoai nossas ofensas e nossas dívidas, como perdoarmos nossos ofensores e nossos devedores. Não deixeis, Pai, com que nos entreguemos às tentações. Livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Muito bom. Gratidão, gente. Um bom fim de semana. Que Jesus esteja aí. Boa noite. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos. Obrigada. Fiquem com Deus. Boa Com Deus. noite. Bom final de abração, semana. gente. Boa noite, Você Fábio. também, Para vocês todos. Um abração.
Tchau, tchau. Tchau, tchau, querido.